Bom dia, senhoras, senhores, operadores macro e todo o público em geral aí que está assistindo esse meu vídeo aí, tá? Justamente em operação aqui na Bolsa de Valores, tá? Tá muito frio, deu um frio de lascar no dia de ontem, hoje não é diferente, né? Eu estou todo agasalhado aqui e eu quero aqui justamente fazer a operação na abertura do mercado, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui o nosso checklist aqui, tá? Hoje está bastante pessimista, né? Que é justamente venda, né, para o dólar e compra para o índice, tá? Então vamos ver aqui a abertura, né? Pode ver que a abertura do dólar ele já vai entrar bastante gapado aqui, né? Onde está o azul aqui do dólar aqui, não sei se vocês estão vendo aqui. O azul do dólar aqui, né? E no índice não é diferente, tá? O índice também, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Já abriu o índice, né? E já abriu, o dólar não abriu ainda, tá? Mas o índice já abriu, né? O índice já abriu, tá? Vem um pouquinho para baixo, né? O dólar não abriu ainda, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Essa aqui, ó, é minha conta, ó. Também abriu aqui, né? Então o dólar para baixo. Já vou colocar índice para cima e colocar aqui a minha, para colocar justamente compra no índice, venda no dólar. Então toma aí, tá? Então venda no índice, tá? Apesar do que o índice já abriu aqui, ó, no terceiro andar, né? Quase no nível de preço, né? Bastante acima, tá? E o dólar ele abriu aqui embaixo aqui, tá? Então ele tem isso aqui para andar. Vamos ver mesmo, né? Se o dólar, né, vem para baixo, tá? Segundo o nosso checklist, é isso que vai acontecer, ó. Deu até duas bicadas para baixo aqui, né? Vamos fazer isso também na mesa proprietária. Deixa eu ver aqui aonde que tá agora o dólar, né? O dólar, em vez de descer, tá subindo, tá? Vamos esperar um pouquinho aqui na mesa proprietária. Se você é muito ansioso, tá, para operação no mercado brasileiro ou mesmo no mercado global como um todo, né? E a ansiedade justamente, né, vem por você não ter uma definição, né, na sua operação, tá? Então o método macro ele justamente alinha, né, essa tua ansiedade, tá, a três fatores. E saber qual a direção que você vai fazer, tá? E já tá pré-definido, né? Qual é a direção, tá? Por quem está pré-definido? Por essa ferramenta aqui, ó, que é a nossa bússola do mercado, né? O que está dizendo a nossa bússola aqui? Dizendo que o dólar é para cair, inclusive o rastro já deu duas bicadas para baixo aqui e o índice para subir. Quando o dólar cai, segundo essa ferramenta aqui, a gente vende então o dólar e compra o índice nessa toada, tá? E com isso, tá, a gente também deixa um pouco a ansiedade, porque a gente sabe qual é a direção, tá? A outra coisa, o outro detalhe é sobre os níveis de preço, tá? Aqui, ó, tá? Mas a direção é o principal. Se você tem a direção, vamos dizer que já tem uns 60%, tá, de probabilidade de dar certo. Você tem a direção, qual é o próximo passo? É o nível de preço. O bom mesmo seria que o dólar tivesse aberto aqui em cima, tá, com gap de alta. É difícil acontecer isso? Porque quando tem gap de alta, geralmente o preço ele vai para cima, né? Porque daí os compradores, né, não os vendedores, estariam assumindo, né? Então, geralmente, o preço abriu aqui e ele subiu isso aqui tudo, tá? Subiu 10 pontos, né? Deixa eu colocar em pontos aqui, tá? Então, ficamos monitorando aqui o nosso checklist, tá? Mas se ele continuar bicando para baixo aqui, ó, com certeza o preço ele vai descer, tá? Ele vai descer. A porcentagem é 100% isso? Ninguém sabe, pessoal, tá? E ninguém é mundinar e a nossa estratégia aqui também não é
o gênio da lâmpada, né, para saber qual é o próximo passo aqui, tá? Mas existe uma probabilidade, tá, nesse checklist aqui, que está dizendo justamente que é dólar para baixo e índice para cima. E olha só, o índice já está aí com 100 pontos para cima, né? 110 pontos, né? O dólar não está querendo descer, tá? Mas isso vai acontecer, pode ter certeza. Então, agora aqui, ó, eu já vou vender o dólar e vou comprar o índice. Essa é a minha mesa proprietária, ó, tá? A EXL Trade Capital. A mesma mesa que eu operei ontem, tá? Eu operei ontem, né? Que algumas pessoas falaram assim, não, mas tu tá no simulador. Não estou no simulador, tá? Estou nessa mesa aqui, proprietária, EXL Trade Capital Limitada, justamente fazendo a operação, tá? No mercado nacional, tá? Aqui é o dólar, tá? E aqui é o índice. Então, também aqui não foi, tá? Aqui também não foi o stop, tá? Não coloquei aqui, ó, nenhuma. Era para estar aqui, tá? Então, eu vou ter que parar aqui. Vocês não acreditam. E vou ter que colocar aqui, ó, dólar longo. E aqui, ó, então, aqui é queda, aqui já está, então, 21 pontos. E aqui, vou colocar aqui 560 pontos de stop no índice e 21 pontos de stop no dólar. Bem, então, estamos aí agora já, né, operando tanto na minha mesa proprietária, como também na minha conta particular, tá? Algumas pessoas me perguntaram também se eu tinha, né, um robô, uma inteligência artificial. Não tenho. Pode ver que eu fiz tudo manualmente aqui, tá? Eu comprei aqui na minha mesa, né, na Genial. Essa aqui é a Genial, é minha conta particular, tá? E também comprei na minha mesa proprietária aqui, né, da EXL. Essa mesa aqui já está aprovada, né? Vamos deixar aí rolando, né? Aqui eu já tenho um stop pré-determinado, mas não tenho gain aqui, tá? Então, até às 11 horas, 11h30, né, eu vou operar no dia de hoje, tá? Mas à tarde eu tenho compromisso e geralmente à tarde quase eu não opero. Deixa eu colocar para vocês a situação da outra planilha lá, tá? Na outra planilha, os estrangeiros aqui no dólar, né, estão comprados, mas bem pouquinho mesmo, mas o juro está negativo, tá? Tá 0,11, inclusive está aumentando, estava 0,07, né, que é os DI, né, e agora está aumentando. Já aqui, tá, os estrangeiros estão vendidos, tá? Vendido, não comprado, tá? Mas os estrangeiros tá bem pouquinho também, né? Mas o que manda mesmo, tá? É a nossa direção aqui, tá? O importante é que o checklist cada vez aqui, ó, agora tem uma bicadinha para cima aqui, tá? Aqui ficou flat, né? Isso aqui não pode bicar para cima, tá? Bom, até seria bicar para baixo, né? E isso aqui continuar bicando para baixo, né? Mas olha só quanto é que tem aqui, ó, menos 20, dá para ver ali, né? Menos 20, tá? Aqui, ó, tá em 0 e aqui tá em 8. Então, a diferença tá muito grande aqui, ó, entre a linha verde e o rastro, tá? Esse aqui é o rastro do macro, tá? O rastro do macro, ó, desde as 5 horas da manhã, né, que eu tô colocando o checklist aqui desde as 5 horas da manhã. Desde as 5 horas da manhã já era, né? Dólar para baixo, índice para cima. Então, provavelmente o dólar vai entregar tudo que ele subiu ontem, né? Mas vamos ver mesmo, né? Se isso aconteça, né? Se acontece mesmo. E a gente tá aí. Tá aí o índice tá ali, né? Nos 50% e o dólar também tá nos 50%, né? Para vocês verem, né? O que está acontecendo ali perdendo, né? Na minha conta, na mesa proprietária, 125 pontos, tá? Aqui no índice, mas aqui no dólar eu estou ganhando 10 pontos, tá? Para muitos, né? 10 pontos já seria já uma meta, já, né? Então aí, tá? Quando fizer 21 pontos aqui no dólar, né?
e fizer 560 pontos no índice para cima, eu coloco também manual, tá, no 0 a 0, porque eu tô aqui nessa mesa proprietária, né, eu tô com o gráfico do Profit Only e ele não tem o break-even, né. Mas falando sobre ansiedade, tá, pessoal, eu sou por natureza, né, ansioso, tá. Às vezes eu quero tudo para ontem, né, e fazer as coisas rápidas, né. E nem sempre é assim, tá? Tem que ser devagar, tem que buscar conhecimento, principalmente para quem está começando agora na bolsa, né? Que está aí 6 meses, 1 ano, tá? Busque conhecimento, venha para o método macro, vou deixar aí na descrição desse vídeo aí o link, né? Para que você possa acessar e assistir o vídeo ali, né? E justamente o método macro vai te dar essa direção, tá? Vai te dar esses 3 caminhos, tá? Quais são os 3 caminhos? É a direção do mercado, é os níveis de preço, que você tem que saber, tá? Qual é o nível de preço que o dólar abriu, que o índice abriu, para que você tome uma posição, tá? E qual é a ativação, quer dizer, qual foi o setup que você tem, né? Você pode usar qualquer tipo de setup que você tem, tá? Mas desde que esse setup que você já usa seja a favor do mundo. E o que é a favor do mundo? A favor do checklist. E hoje, deu 2 bicadas para cima, tá? Isso não é legal, tá? O bom é ficar flat aqui, né? Ficar flat aqui. O verde está ficando flat, tá? O vermelho também está ficando flat aqui. Mas o rastro, que é a tomada mais rápida, tá? Do preço, tá dando 2 picadinhas para cima, tá? 9 horas e 15 minutos. Pode ser até que o preço dê uma pequena subida. Vamos ver o que acontece aí, tá? O importante, ó, tá no 50%, tá? O preço está aqui, ó, brigando no 50%, né? Quem opera um setup ou quem faz scalp, né? As pessoas que são scalp aí acho que já fez umas 10 operações hoje, né? Em 15 minutos acho que já entrou, já saiu, né? Fazer parte, né, desse método macro aí, que vai te dar mais uma clareza, tá? Para onde o mercado vai, qual né? Porque justamente o método macro, ele está conciliado em cima dos grandes gestores, tá? E esses gestores justamente têm essa ferramenta do lado deles, tá? Que é uma ferramenta do mundo, tá? Onde vários ativos do mundo, tá? Justamente vai falar o que você deve fazer, tá? Essa ansiedade para você vai diminuir muito, né? Eu estava falando sobre o setup, né? Então, eu acho que já passei, né, por, olha, uns 20 cursos, mais ou menos, já fiz, né? E imagina, né, quanto setup eu já pratiquei, né, na Bolsa de Valores, tá? E tinha alguns setup mesmo que eu nem conseguia enxergar a tela direito aqui, né? Essa tela aqui, né? Nem conseguia enxergar o gráfico, tá? De tanto setup, tinha um monte de aqui, né? Em anexo aqui, tinha os fluxos, imagina, tá? O terceiro ou quarto, mais ou menos, tá? Eu comprei um curso que, sinceramente, não dava para enxergar os candles, tá? Não dava para enxergar nada aqui, tá? Era só setup Então hoje, quanto mais limpo o gráfico, né? Melhor, tá? Por quê? Porque você já tem uma direção, né? O que eu estou usando aqui, tá? Eu estou usando aqui um canal, né? Que é o canal justamente, né? Onde a gente usa a segunda opção aqui, né? Para onde o preço abriu, tá? E justamente o preço abriu aqui, né? O preço abriu aqui, tá? Onde está a linha amarela aqui, né? Ele subiu e agora está descendo, tá? Tá fazendo o que o nosso checklist tá dizendo lá, né?
Qual é a outra coisa que eu tenho aqui? Eu tenho duas médias, a média de 20 aqui e a média de 200 aqui. Eu tenho aqui também, então, e esse pequenininho ali, ó, é o 50% de hoje, tá? Então, se é só a vela, né, entre o fundo e o topo, aqui é os 50%, né? Então, e a estratégia dos 50% é, abaixo dos 50% você compra, acima dos 50% você vende. E o preço aqui, ó, às vezes fica dançando em cima dos 50%, né? Fica dançando para cima e para baixo, né? Como você, na estratégia do método macro, o teu stop é você tem três, né, estratégia no método macro, né? Tem a estratégia curta, a média e a longa, tá? E justamente o que eu estou usando aqui é a estratégia longa, tá? Então eu tenho 21 pontos para perder aqui, tá? E o infinito para ganhar, né? Mas óbvio que eu não vou até no infinito, né? Essa estratégia aqui justamente é para ficar até no final do dia, tá? Até no final do dia. Então, se ele começa a andar aqui, ó, para cima, começa a andar para cima aqui, tá? Quase pegando o meu stop, o que eu faço aqui, tá? Eu diminuo minha alavancagem aqui, tá? No caso aqui, ó, essa aqui é minha conta real, né? Minha conta real tá vindo para baixo. O índice nós temos um stop de 560 pontos e no dólar nós temos um stop, né? Que é a estratégia longa de 21 pontos, tá? Então essa aqui é a minha conta real da Genial. Deixa eu colocar aqui mais uma vez para mostrar para vocês, tá? Eu já passei nessa mesa aqui, tá? Já é para ter ganho já, né? Mas ainda eu estou operando no simulador, tá? Porque eu fico no simulador na mesa por 90 dias, tá? E depois eu vou para a conta real Beleza, senhores? Deixa eu colocar aqui a outra planilha que eu tenho aqui no meu outro lado aqui. Deixa eu abrir ela toda aqui. Então, a princípio tá para o nosso lado, tá? O juro futuro, né, tá aumentando, tá 0,28, né, que é o DI, né? 0,28 negativo no dólar, tá? E os estrangeiros estão vendendo, tá? Estão com 378 mil vendendo, tá? E isso é bom aqui, né, para o dólar, né? Aqui, no caso aqui, né, o índice também aqui, os estrangeiros estão negativos, tá? Mas bem pouquinho, né? Provavelmente eles vão virar a mão aqui, né? Até porque está o estrangeiro negativo, tá? Estou com 37 mil negativo aqui. E as pessoas físicas também estão negativas, né? Então, quando as pessoas físicas e o estrangeiro estão negativos, não é muito bom, tá? Porque o preço fica meio amarrado, né? O bom é igual aqui no dólar, né? Aqui, ó, as pessoas físicas estão comprando e os estrangeiros estão vendendo, tá? Aí é tudo de bom, né? Então, vamos ver como é que tá o nosso checklist agora 10,25, né? Esperamos que vá para baixo, tá? Ó, deu mais uma picada para baixo e ficou flat. Tudo certo. Aqui, ó, essa placa tectônica aqui, né? Tá flat, tá? E aqui deu uma bicada para cima, né? 9 horas e 25 minutos. Tá tudo conforme tá o planejado, tá? Dólar para baixo e índice para cima. Errei aqui, né? Porque eu já era para estar comprado desde aqui de cima, aqui, ó. Com 5 contratos, eu tava com 1 contrato, né? Então agora aumentou um pouquinho mais o meu. E o dólar despenca, né? Até porque o checklist mostrou agora 10 horas e 25 minutos, né? Deu uma bicada para baixo, ficou flat. Aqui ficou flat e aqui para cima, né? Essa minha mesa não, essa aqui é a minha mesa proprietária. Deixa eu colocar em pontos aqui, tá? Essa é a mesa proprietária. Aqui eu estou perdendo 170 pontos, mas eu estou bem tranquilo. Por quê? Porque eu tenho a direção do mercado, tá? E qual é a minha direção do mercado? É índice para cima, dólar para baixo, tá? Até onde ele vai, aí não sou Deus e ninguém é Deus, né? E não tenho não sou o gênio da lâmpada, né? Para saber, né? Até onde o índice vai, né? E até onde o dólar vai, tá? Mas você vai otimizando o teu preço, né? Vai buscando, né?
Então, se ele andar aí, por exemplo, 400 pontos, 500 pontos, né, você pode fazer uma parcial, colocar alguma coisa no bolso, né? Como aqui, ó, tem muitos operadores já que operam a estratégia curta, tá? No dólar, né? Como também opera a estratégia curta no índice. E qual que é a estratégia curta no dólar? É 10 pontos. Então, deu 10 pontos aqui, ó, 10 pontos, 11 pontos, né? 11 pontos para ganhar e 10 pontos para perder. Essa é a estratégia curta, tá? Eu até tenho aqui, né? No meu, aqui não tá aqui, tá? Mas na minha conta normal tem aqui, tá? Pode ver aqui, ó, tem a estratégia curta aqui, ó. Ó, a estratégia curta, né, do dólar, né? Então, a estratégia curta do dólar, tá? Nada mais é do que ó, você ter o loss, né, de 10 pontos, né? Aqui está em ticks, né? Porque são 20 ticks, são 10 pontos, né? Ou você ganha 11 pontos, tá? Então, quem está com a estratégia curta, né? Já fez 11 pontos, né? Às vezes as pessoas estão um pouquinho mais alavancadas, né? Já pegou o gain, né? Já colocou isso no bolso e deu por hoje, né? Muita gente tem a estratégia curta, outras têm a estratégia média. E qual que é a estratégia média? Vamos colocar aqui qual é a estratégia média do dólar. Então você tem tanto o stop como o ganho é um pouquinho a mais, tá? Sempre a mais, tá? Mas a probabilidade sempre está ao nosso lado. Se você coloca o ganho um pouquinho a mais do que você perde, né? Então o dólar tá maravilhoso aí, né? Tá descendo mesmo, tá? Vamos ver se ele vai até no 0,5% aqui. Se ele for ali, eu até posso fazer uma parcial ali, né? No 0,5%. Ou aqui eu já posso até colocar no 0 a 0, tá? Ou deixar acima de 50% ali, ó. Nem precisa colocar no 0 a 0, né? São ativos, né? Esse aqui é um ativo de segurança e esse é um ativo de risco. Então, quando o ativo de segurança, né? Ele desce, ele cai, o ativo de risco ele sobe, né? Porque pessoas tiram, né, dinheiro do ativo de segurança e colocam o dinheiro no ativo de risco, né? Essa é o que acontece, né, na vida real, né? Às vezes não acontece isso, o problema está, às vezes, aqui na questão política interna, né? Então, pode ser que o índice, às vezes, pode andar junto com o dólar, tá? Mas, geralmente, né, 85%, 90%, isso acontece, né? Que o dólar cai, o índice sobe, tá? E às vezes o índice anda junto com o dólar, tá? E aí você tem que prestar atenção no preço, tá? Se o preço não quer mesmo subir, né? Você minimiza, né, a tua perca aqui, tá? Ou quando o checklist aqui, né? Mas aqui deu uma bicada boa para cima, ó, mais uma, mais outra, tá? Então, tá tudo alinhado aqui, pessoal. Tudo alinhado para isso, tá? Deixa eu ver lá na outra planilha como é que tá a situação. O estrangeiro no índice ainda estão vendidos, tá? 44 mil, tá? Mas estão saindo da mão, tá? Estão saindo da mão. Ó, agora estão com 33 mil, eles estão saindo, indo para compra, tá? E o estrangeiro no dólar estão com quase 1 bilhão vendendo, tá? E o juro futuro no dólar tá nos DI, né? Tá 0,46. Então, qual que é a probabilidade? Com certeza, né? Dólar cair mais ainda, né? Ele pegou ali na média de 200, mas não é essa média de 200 que vai segurar, tá, o preço, tá? Ele não segura o preço. Ele até pode, né, dar uma minimizada. Muita gente assim, vai dar uma respirada, né? Ele até pode fazer isso, tá? Deixa eu colocar aqui também, né, na minha mesa proprietária aqui, nos 50%. Esse aqui, e voltar, né, ele me pega aqui e eu perco R$64, né? Os 50% justamente é onde o preço geralmente, às vezes, retorna para bater e voltar novamente, né? O índice agora, que está vendo o celular de graça, né? Tá indo para cima, tá? Vamos ver mesmo, né? Tá pegando na VWAP ali. Vamos ver mesmo se realmente agora o índice, né, toma um rumo, né? Então, vou deixar uma musiquinha aí. Vou lá pegar mais um café para nós, né? Mas está tudo alinhado para o índice para cima e o dólar para baixo. Apesar que aqui, né,
Na mesa proprietária aqui eu estou perdendo 230 pontos, né? Quase 50%. Passando de 50%, pessoal, eu vou dar uma minimizada aqui, tá? Eu vou conversar com vocês sobre a outra planilha aqui, tá? Essa planilha que eu tenho aqui, que é uma planilha quântica, já ganhei muito dinheiro com essa planilha e também já perdi também. Até porque os estrangeiros, ele sai da mão e vai para na compra e na venda muito rápido, né? Eu uso essa planilha aqui apenas para ver assim ter uma noção, né? Do que porque é uma planilha de fluxo, né? O que está acontecendo, tá? Mas o principal que eu vejo ali é o range, tá? O que estou ganhando, tá 0 a 0 aqui, né? Tá 0 a 0. Ganhando quanto? R$150 e aqui eu estou perdendo, né? Não, também estou ganhando, porque vocês viram que eu entrei aqui um pouquinho antes, né? Eu entrei aqui no 138 mil, tá? 655. Enquanto que na mesa aqui, ó, eu entrei no 138, 747. Então, por isso que alguns me perguntaram aí, né? Se eu tenho um robô que eu faço entrada, quando eu faço entrada na mesa já entra na minha conta real. Não, é tudo manual, pessoal. Por isso que às vezes é difícil controlar aqui, tá? Eu tenho que ficar de olho aqui mas eu tenho que ficar, olha, deu 2 bicadas para cima aqui, tá? Não é bom isso aqui, tá? E aqui também deu 2 bicadas para baixo aqui, né? No vermelho, né? Agora o índice mesmo tá querendo ir para cima, né? Vamos ver aqui os estrangeiros. Ainda os estrangeiros estão vendendo, tá? O índice, né? Estão vendendo, tá? Quem está comprando são o institucional e as pessoas físicas, né? Não é bom isso, né? Porque os estrangeiros não vão perder, né? Não querem perder, tá? Então, e o que é o institucional? Às vezes são algumas corretoras, alguns bancos, né? E os estrangeiros são os gringos mesmo, né? Os gringos que vêm de fora aí para comprar o nosso índice, né? E também comprar e vender, né? Então são os gringos, os estrangeiros, tá? Agora o institucional é o interno aqui, né? É banco, é algum gestor aqui nacional, né? E as pessoas físicas somos nós, né? E muitas pessoas falam que nós somos sardinha, né? Mas quando a gente é uma sardinha esperta, tá, pessoal? Tá? Uma sardinha pequena esperta, o que a gente tem no nosso lado? Nós temos esse cara aqui, tá? Um checklist, que justamente vai nos mostrar a direção do mercado. Então, vou deixar aqui, né? Agora são 9h43, vamos ver o que acontece 9h45, tá? Daqui a 2 minutos. Enquanto isso, eu vou lá pegar mais um café para mim, né? E vocês vão olhando aí o gráfico aí, tá igual 1%. E aqui também eu vou colocar uma parcial aqui, tá? Se ele for ali no 0,5, aqui tá mais fácil para ele vir, tá? Vou colocar um contrato também. Vou ficar só com 3. Até porque tanto o dólar como o índice não deu nada ainda, né? O dólar andou só 25 pontos, né? E o índice andou só 520 pontos, né? Então o índice e o dólar tem muito para andar ainda, né? Então tem muito dinheiro para nos dar ainda no dia de hoje. Aqui está negativo, né? Porque na verdade ele veio para baixo aqui, né? Eu comprei um pouco mais tarde, né? Ele veio aqui para baixo aqui e eu meio que diminui a mão, né? Por isso está negativo aqui, né? Mas está negativo 300 e pouco e aqui eu estou ganhando um pouquinho mais, né? Mas daqui a pouco vai equilibrar a situação. Então ele já pegou uma parcial minha aqui na minha conta normal aqui, né? Na minha conta, vou ver o que o dólar vai fazer aí para que eu possa tomar uma posição aqui, tá? Deu uma bicada para cima, deu 2 bicadas para cima aqui, né? Às 9h45 e às 9h50. E aqui também deu uma bicada para baixo. E aqui ficou flat, né? Tudo de bom. Mais uma vez, eu gostaria de colocar os senhores, tá? Que é isso aqui, ó, que norteia, né? Todo o meu operacional, tá? Todo. Então, eu faço a minha operação em cima disso aqui, tá? Como eu coloquei os senhores, né? Eu tenho aqui ainda no meu gráfico algumas estratégias aqui de média, de
VWAP, os 50% e tudo mais, tá? Mas é o nosso checklist aqui, ó, que vai nortear, tá? Qual é a tomada de decisão que eu vou fazer a seguir, tá? Se eu vou diminuir a minha mão, posso até aumentar a minha mão, tá? Dá até para aumentar a mão, no caso, quando ó, dá uma bicada para cima, assim, dá uma bicada para baixo, você até pode aumentar a tua mão, tá? Começar devagarzinho e aumentando a mão, mas eu já tenho já uma estratégia, né, de começar aqui na minha conta particular aqui com 2 contratos no dólar, tá? Até para mim fazer parcial, e aqui 4, né? Agora só tenho 3, né? Agora só tenho 3 contratos aqui. Então, eu posso levar esses 3 contratos aqui, tá? Quase para encerrar o dia. Vamos ver se vai, né? Porque já está no final aqui do linear, né? Porque esse meu gráfico aqui, ó, era para ter mais uma aqui, mais outra aqui, né? Mas eu só tracei a linha azul, que é o que me norteia mais ou menos, né? Se o preço sair aqui no meio, eu já sei, né, que já tem mais 2, como tem aqui, ó. Depois de um tempo, você vai se acostumando com o gráfico, você já vai saber, né, o que o preço está fazendo, tá? Então aqui, ó, pode ver, ó, que tem mais 2 linhas aqui, né? Era para ter também mais 2 linhas aqui, né? Máximo, né? Mas ele pode empurrar esse preço para cima aqui, e esse cara aqui, que é o 140, porque esse túnel aqui, né? Esse canal aqui é de 144 candle, né? Então ele pode agora mudar isso aqui para cima, tá? Porque o preço caiu ontem, né? O dia todo de ontem o preço, o índice caiu, né? Então o túnel está para baixo, né? Mas esse preço aqui ele pode reverter, né? Ele pode, esse preço aqui, ó, esse canal aqui ele pode subir, né? Vamos ver se isso acontece mesmo, né? Ou não, né? Ou não, ninguém sabe, né? Tá? Ele pode bater ali e descer, né? Pegou as 2 parcelas, né? Tá beleza, né? Para muitos, né? Muitos operadores aí, né? Essa meta aqui, ó, de 20 pontos, né? Que vai dar, ó, R$380, né? Já tá ótimo, né? Quantos que não queria ganhar esse dinheiro, né? Por dia, né? Na verdade, assim, ó, quantos brasileiros, né? Quantos brasileiros que saíram de casa hoje de manhã, tá? Para ganhar aí R$100 por dia, né? Se ganha R$100 por dia, né? E aqui, se você tiver um pouquinho de conhecimento, tiver uma boa estratégia, tiver uma boa ferramenta, tá? Com certeza você vai tirar um pouco a mais disso por dia, tá? A mais que eu digo é os R$100, né? Não estou dizendo para você que você vai ganhar dinheiro aqui igual louco, né? Como muitos prometem, os gurus aí, né? Falam que você vai ganhar R$1.000 por dia, né? R$2.000 por dia, tá? Isso não é real, tá? Aqui, até você pode ganhar, tá? Mas tem que buscar muito conhecimento, ter uma boa estratégia e tem 7 positivas, mas essas 7 positivas tem 6 que tá bem pouquinho, tá? Até se vocês tiverem o gráfico aí das ações aí, né, no computador de vocês, dá para perceber isso, né? E é até bom, né? Você pode ter ali apenas a porcentagem, né? Pegar as top 10, tá? Eu até vou numerar aqui quais são as top 10, né? Melhor, eu vou colocar o gráfico aqui para que vocês possam olhar isso, tá? Quais são as top 10? Não, eu vou dizer aqui, tá? É a Vale, é o Banco Itaú, é a Petro 3 e a Petro 4, é o Banco do Brasil, é a Eletrobras, é a VEG, agora me pegou, cara, é as outras duas ali, eu não consigo saber, tá? Falei 8, né? Não falei 7, né? Olha o dólar, né? O dólar tá para baixo, o índice vai para cima, né? Vou comprar novamente aqui, tá? Vou comprar novamente aqui. Vou botar até um pouco mais aqui, tá? Vou botar mais 5 aqui, tá? De essas políticas aí de... A pessoa fala uma coisa e faz outra, né?
Daí começa a dar problema aqui na parte interna, tá? Eu estou com 4 contratos aqui. Se ele vier aqui no 1% aqui, ó, tá ótimo já para mim aqui no dólar, tá? Então eu vou colocar aqui 2, tá? E vou fazer a mesma, que daí eu já não opero mais aqui também, tá? Deixa eu colocar aqui eu só estou com um contrato aqui, né? Ah, por que eu não boto mais contrato aqui, né? Eu posso colocar, né? Mas para quê, pessoal? Então assim, ó, eu estou com uma estratégia em um mês de fazer isso, tá? 2 contratos no dólar e 4 contratos no índice, tá? E ficar buscando, né? Vai ter loss, vai ter ganho, tá? E se tiver uma gordura, aí sim, né? Daqui a um mês eu aumento aqui, né? Para 3 contratos aqui e aqui para 6, né? E assim por diante, tá? Você tem que ter um bom plano, uma boa estratégia para que você vai caminhando conforme as suas pernas, tá? Você não vai poder alavancar, né? Botar 5 contratos aqui, 10 contratos, se você, particularmente, você não tem esse dinheiro, tá? Então, primeiro faz uma gordura no teu caixa e aquela gordura, aquele dinheiro, você vai colocar novamente para buscar mais dinheiro, né? Também com uma estratégia, né? Bem definida, com um plano bem definido, né? E vocês não acreditam, né? Eu faço esse vídeo aqui e antes de editar, eu assisto todo o vídeo, tá? Eu assisto até 2 vezes o vídeo, tá? À noite, tá? No final do dia, né? Ou quando eu tenho tempo, no final de semana, né? Porque eu guardo todos esses vídeos que estou fazendo. E eu vejo qual é o meu erro aqui, tá? Meu erro aqui, né? Qual que é o meu erro que eu cometo, que eu estou cometendo nas minhas operações, né? Um dos meus erros é operar demais, tá? Tá? Às vezes aqui eu opero 5, 6 vezes aqui no dólar, às vezes 5, 6 vezes aqui no índice, tá? Mas eu tenho que meio que me policiar, né? Até porque alguns dos senhores, tá? E eu também vi, né? Daquelas estratégias de operar muito, tá? Quanto mais, segundo eles, né? Quanto mais você opera, mais você ganha dinheiro, né? E é o contrário, pessoal, tá? Quanto menos você opera, tá? E você tem uma boa estratégia já definida, né? Já no início lá, né? Inclusive até o nosso mentor, né? O Elton, fala que essa tua estratégia, né? Ou curta, ou média, ou longa, você já tem que ter já definida bem antes de você entrar na operação. E você manter essa estratégia por 15, 20 ou até 30 dias, né? Para que quando chegar no final desse período, você fazer uma avaliação dessa tua estratégia, né? Olha o índice que fez, né? Até porque agora, né? A Vale, né? Dá para perceber aí, não sei se vocês têm o gráfico da Vale aí e também das ações, a Vale disparou, né? Ela está com, o Ibov agora está com 0,30, né? O Ibov, tá? Então ficou bastante positivo, né? Então, tanto que na minha... Vocês, eu sei que muitos dos senhores ficam na frente do gráfico, outros não, né? Hoje tem alguns operadores macro, né? Que entram na operação e vão fazer outras coisas, né? Vão passar com os cachorros, vão fazer ginástica, vão para a praia, vão até trabalhar, né? E eles estão certos, tá? Porque se você não for uma pessoa centrada, tá? Mesmo aqui na frente do gráfico aqui, ó, você vai fazendo isso que eu estou fazendo aqui, né? Diminuir o stop, aumentar a mão, diminuir a mão, tá? E isso não é legal, tá? Sair, né? O preço está descendo aqui, ó. Sair da operação, tá? Então assim, ó, é uma operação só. Deu stop, beleza. Deu gain, ótimo, tá? Então colocar uma meta, né? E quem sabe até ele vem aqui, ó, e vai pegar meu stop aqui, né? Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, tá? Essa aqui é a minha conta particular, né? Deixa eu falar para vocês o seguinte.
Deixa eu colocar aqui, ó, uma situação bem interessante, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, quando o preço estava aqui em cima, aqui, ó, o preço estava aqui em cima, aqui, se ele continua daqui para cima, se ele continua, ia ficar um gap entre esse fundo aqui, ó, e esse topo aqui, tá? Ia ficar um gap aqui, tá? E o preço geralmente vem para fechar o gap, tá? Vem para fechar o gap do candle, tá? Mas às vezes ele fecha o candle e ele continua, porque daí a pressão, né? Porque vocês sabem que aqui na bolsa aqui é euforia, tá? Ou é euforia para vender, ou é euforia para comprar, tá? Então, quando o preço, né? As pessoas começam a vender, outras pessoas falam, pô, o cara tá vendendo, eu vou vender também. E assim, todo mundo vai vendendo, né? E daí o preço, em vez de subir, ele cai. É o que está acontecendo com isso aqui, ó, agora. Olha só. Tá? Mas geralmente o preço, ele fecha o gap, tá? Entre esse candle aqui, ó, e esse candle aqui, ó, ele fechou o gap agora, ó. Fechou o gap, agora ele pode ir para cima. Ou não, né? Ele bateu na média aqui, tá? Então o preço sempre fecha o gap, tá? Vamos ver um outro gap aqui, ó. Ó, esse gap aqui, ó, ele vai fechar hoje à tarde, ou amanhã, ou depois da manhã, ou outra hora, né? Ele vai fechar. É esse gap aqui que eu tô falando, ó. Deixa eu pegar aqui um retângulo aqui, tá? Esse gap aqui, ó, entre essa mínima aqui, ó, e essa máxima aqui, ó. Esse preço aqui, ele pode ali em cima ali, fechar o gap e depois descer, né? Como ele fez aqui, tá? Ele fechou o gap, ele pode subir agora? Pode. Mas, às vezes, né? Nesse fechamento de gap, como às vezes é longo, né? Pode haver euforia, né? De comprar mais e as pessoas, em vez de estar vendendo, começam a comprar, né? E assim, às vezes, o preço sobe, né? Mais do que o necessário, né? Às vezes isso não acontece, tá? Mas o importante de tudo isso, galera, de tudo isso, é esse cara aqui, né? Então tá tudo alinhado para o nosso lado, estamos bem tranquilo, apesar que o índice, né, fez isso ali agora, né? Tá quase no 0 a 0, tanto a minha mesa como a minha conta particular, né? São 10 horas e 27 minutos, às 11h15 eu vou parar e tô quase já sem voz aqui, né, de tanto falar, e vou lá na cozinha novamente esquentar esse meu café, tá? Que, de tanto falar aqui, o café esfriou. Bem, galera, deixa eu colocar novamente a situação aí. Eu dei porque antes eu tinha colocado o checklist às 5 horas, né? Agora eu coloquei às 8 horas, né? Então dá para ver, né, que o checklist caiu, né? Ele bateu quase na linha verde, né? E agora caiu aqui, e agora deu uma bicadinha para cima aqui. A linha verde também deu uma bicadinha para cima, né? Se eu colocar um pouquinho antes aqui, com certeza isso vai acontecer, né? Vai ficar mais flat aqui, a linha aqui, ó. Mas ele deu uma bicadinha para cima aqui e deu uma bicada para cima também, tá? Mas ainda tá tudo alinhado para o nosso lado ainda, tá? São 10 horas e 43 minutos agora, né? Deixa eu até ver certinho esse horário, 10h43, vamos ver o que acontece agora, 10h45, para mim tomar uma posição, tanto na mesa como na minha conta particular aqui. Se eu vou diminuir ou não a mão, né? Vai depender muito do rastro aqui, tá? Se ele der uma bicada mais forte para cima aqui, tá? Que ele pode voltar aí, né? Deixa eu colocar a situação aqui. Por que isso aqui já está com um gráfico? Não, está com os dois. Então, se ele vier aqui embaixo, né? Tanto aqui na minha conta particular, né? E for lá em cima, eu já paro também, né? Deixa eu colocar esses dois juntos aqui, que são 3 contatos que eu estou aqui no índice, e eu estou com um contato apenas no dólar, né? Eu já fiz uma parcial, né?
Pronto. Posso colocar bem abaixo dos 50%, que já é no 0 a 0, né? Então, deixa eu colocar também aqui a situação que não veio aqui, também já está no 0 a 0. Aqui posso botar para baixo dos 50%, acima dos 50%. Vocês viram aqui que eu tracei esse quadradinho aqui, né, pessoal? Que é justamente o gap, né, entre esse candle aqui e esse, ó. Ele quis ali para cima, quase que ele fechou, tá? Mas ele não fechou. E ele retornou ao seu curso normal, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar a situação para vocês, tá, pessoal? Então, para quem já é do método macro, com certeza lá dentro, né, do curso já tem bastante informações, né? E até o Elton acabou de fazer um vídeo agora, né, no Instagram, né, sobre os 3 passos que você tem que ter, né, para você se dar bem aqui no mercado, né. E o primeiro passo, tá, e é o fundamento de tudo, né, de toda a nossa estratégia aqui, o fundamento é a direção. Qual é a direção do mercado? Quando você chega aqui 8 horas, 8h30, você faz um estudo aqui, né? Antigamente, eu fazia umas 10 linhas aqui, né? Botava linha de alta, linha de baixa, olha, meu gráfico era cheio de linha, né? Porque eu fazia estudo, né? Desde as 8h30 da manhã, para saber onde é que o preço ia, né? Ia bater naquela linha, ia bater na outra, né? Hoje não tem nada de linha aqui, tá? Nada. Pode ver que não tem nenhuma linha de ontem, né? Alta de ontem, baixa de hoje, não tem nada, tá? O que tem mesmo, tá? O que a gente analisa é o checklist, tá? Qual é a direção do mercado? Ó, deu uma bicada para baixo agora, deu uma bicada para cima, tô tranquilo, né? Então não vou fazer nada, tá? Vou continuar aí normalmente, né? E a direção do mercado. Qual é a direção do mercado? Para o dólar cair ou para o dólar subir? Então o nosso checklist aqui, ó, mostra justamente, tá, que é otimista, né? Otimista para bolsa, para o índice, tá? É otimista para o índice, então o índice vai subir e o dólar vai cair. Então a gente já sabe isso, porque a linha verde está por baixo e a linha vermelha por cima. E o rastro só está caindo, tá? Dá uma bicadinha para cima, cai, dá uma bicadinha para cima, ó, cai novamente, tá? Mesmo que aqui, ó, deu uma bicada para cima, né? Mas, a princípio, é só para dólar cair e bolsa subir. Essa é a direção, tá? Qual é o segundo ponto, tá? Que ele coloca, né? Então, esse direcional já está bem definido aqui, né? Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto aqui, tá? Até porque se você já tem esse direcional aqui, a sua ansiedade já dá uma aliviada, né? Qual é o segundo ponto, tá? Mesmo lá em cima, tá? Lá aqui, ó, abaixo de 50% aqui, né? Então tá aí. Já são 10h59, como eu falei para os senhores, né? Quando der 11h15, né? Até vamos ver como é que está o nosso checklist agora, 11 horas, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Ó, deu essa bicada para cima, não gostei, tá? Isso faz com que o índice desce e o dólar sobe, né? Deu também essa bicada aqui deu para baixo, ó. Então pode ser que tá aí mudando, né? As ações aqui, ó, as ações do índice, tá? As top 10, né? Só tá Vale mesmo, bastante positiva. O resto tá indo tudo pro 0 a 0 quase, tá? Os estrangeiros aqui no dólar estão com 1 bilhão, né? Vendido, né? E o juro futuro tá 0,39, tá? Aqui, os estrangeiros ainda estão vendidos, 325 mil, mais ações, né? Principalmente a Vale, né? Tá puxando o preço para cima. Se a Vale começar a diminuir aqui, esse preço aqui vem para baixo, né? Então,
como eu estava falando aí sobre a questão, né, da tua ansiedade aí, né? Então, se você tem uma direção, tá? Como está aqui, ó, essa direção e essa direção agora parece que está indo contra nós aqui, tá? A gente já fica com a barba de molho, tá? Já diminui a mão, como eu fiz ali, né? Já faz isso, tá? Já diminui um pouco o stop, já bota no 0 a 0, porque ele pode mudar o preço, né? Se o preço está caindo, você fica tranquilo, mas se o preço começa a subir, esse rastro aqui, né? Então é isso. O segundo ponto é a ativação. Deixa eu colocar agora outras estratégias, né? De outros cursos que vocês têm aí, né? Ativação justamente é o setup. Tá? O setup da VWAP, setup da média, o setup do cachorro quente, o setup do bebê abandonado, setup do macaco velho, tá? Vários setup aí que você tem na tua caixa de ferramenta aí que você vai usar para você entrar aqui no mercado, tá? Então, essa é a ativação. Só que tudo isso não vale nada se você não tem a direção. É essa direção aqui que é a principal, tá? Você tendo a direção do mercado, tá? Você só usa os outros dois passos, né? Que é o passo dos níveis de preço, aonde que ele vai sair, né? Porque vocês, se o índice, né? Se o índice aqui, ó, abrisse hoje já com 2.000 pontos, 2% de alta, vocês iam comprar? Vocês não iam ficar com um pezinho atrás? Tá? Mesmo que o checklist aqui dizia assim, não, é para comprar o índice. Pô, mas ele abriu com 2.000 pontos. Tá? Ele não pode dar uma corrigida aí de 1.000 pontos. E daí você ia colocar teu stop em risco. Então, o checklist dizia que era para comprar índice. Só que se ele já abriu no nível de preço muito longe, é óbvio que você não ia comprar. Você teria que ter essa noção, né? Essa matemática, tá? Como o dólar aqui, né? Pô, se o dólar é para vender, beleza. Então a gente sabe a direção do dólar, tá? Se é para vender o dólar, o nosso checklist está dizendo para nós vender o dólar. Só que se o dólar abrir com 100 pontos já negativo, você ia vender? Você teria coragem de vender? Você não ia esperar pelo menos que ele retraísse uns 50 pontos para depois começar a vender? Você ia fazer isso, tá? Então essa é a lógica, é o nível de preço. Aonde que o preço vai abrir? Para que você possa tomar uma definição. Agora, se o preço abre no zero, imagina no zero, e o checklist está dizendo que é para vender o dólar, cara, você ia, em vez de botar um contrato só, você ia botar 5 contratos. Você ia botar até um pouco mais, né? Porque o nível de preço te beneficiou para que você possa até alavancar um pouquinho mais, né? Lógico, né? Dentro do teu gerenciamento de risco, né? Então, e o último, né? O último é a ativação. É a ativação da entrada, tá? Então, mesmo tendo um nível de preço favorável, tudo mais, é bom o nível de preço, a direção está a favor de nós, qual é a ativação? Qual é a ativação? Tu tens um setup, se você vai entrar em cima de uma VWAP, de uma média, qual é a ativação de entrada? Tá? Então, se você já tem uma ativação de entrada, tá? E você vai a favor do mundo aqui, né? Que agora eu vi que ficou flat aqui, né? Ele deu uma subida para cima. Pessoal, acho que coloquei bem claro aí, né? A situação, como é que é o método macro, tá? Você que está assistindo, que é novato aqui na bolsa, aqui, né? Busque conhecimento, busque uma boa estratégia, tá? Venha fazer parte da família do método macro, tá? O link desse vídeo aqui tá na descrição aí, né? Tem 2 links aí na descrição desse vídeo aqui. Tem 2 links aí, né? Um link que é anual e outro que é semestral, né?
que você pode adquirir esse checklist e também todo o conhecimento do método macro, tá? Da macroeconomia, né? O que os gestores estão olhando, justamente eles olham, tá? A macroeconomia, né? E também tem todas as estratégias, tá? Dentro desse curso. E paralelo a isso, ainda o nosso mentor e amigo, né? O Elton, ele faz ainda um pré-mercado, tá? Às 8h30 da manhã. E ele coloca lá no nosso grupo do WhatsApp, lá que nós temos um grupo, né? Que somos Macro Golf, justamente sobre orientação, né? Ele passa para nós algumas orientações, né? Então, no descritivo desse vídeo aí, tem esse link, assista aquele vídeo, né, do começo ao fim, para você ter um pouquinho de noção o que é o método macro, tá? E venha fazer parte da família. Então, quero agradecer de coração, tá? Já são 11h10, tem mais 3 minutinhos aí. Deixa eu colocar aqui a minha performance aqui, tá? Então, performance na mesa, né, hoje, né, R$2.000, 4 operação, 50%, tá? Até porque essas duas entradas aqui, foi aquelas duas entradas que eu não tinha colocado, né, daí eu tive que sair, né, mas olha só aqui, ó, quantos por cento aqui, ó, 21%, tá? Então, olha só aqui, ó, o meu prejuízo, olha o meu ganho, tá? 21%, né? Muita gente fica aqui em 1%, 2%, 3%. Eu estou com 22%. Estou ganhando 21 vezes mais do que eu ganho, né? Isso é muito importante, tá? Então, essa aqui é a minha mesa proprietária da XL Capital, tá? E agora vamos ver a minha performance na negociação. Na negociação. Na minha conta particular. Aqui eu fiz 3 operações, né? Fiz uma operação a mais, aonde será que foi? Deixa eu ver o ativo. Foi no dólar? Não, no dólar fiz uma operação só. Comprei hoje às 9h05, né? E foi no índice, né? Foi no índice que eu fiz 2 operações. Percentual aqui, ó, 100%. E aqui não tem nem resultado aqui, tá? Por quê? Porque eu não perdi, né? Se olhar a minha operação aqui, né? Minha operação aqui, apesar que eu fiz aqui alguns retirada e colocada e tudo mais, né? Mas não houve perca, né? Por isso que nem tá ali, né? Beleza, senhores? Falta 1 minuto para eu encerrar aqui. Quero deixar aí, né, de coração, esse nosso vídeo aí para que vocês possam assistir e quem sabe até levar como exemplo, né, o que eu fiz aqui, tá? Manter a tranquilidade, tá? E é isso que você tem que fazer todo dia, colocar aqui o que você pode perder, tá? Não alavancar, ser cuidadoso, porque eu podia aqui na minha conta, né, da Genial aqui, podia botar 5 contratos aqui e aqui 10 contratos, não faço isso, eu faço isso, vou manter isso por uns 30 dias mais ou menos, até criar uma gordura boa aqui, né, depois eu posso aumentar um pouquinho esses contratos aqui, e fazendo isso, né, tirando, colocando, né, beleza? Beleza, senhores? 11h, e muita gente trabalha na parte da manhã, né? Não pode operar na parte da manhã, opera à tarde, né? E o bom operar à tarde é depois das 14 horas, tá? Que tem um pouquinho mais de volatilidade, né? Mas, às vezes também tem volatilidade meio-dia, né? 11h, meio-dia, meio-dia e meio, né? Até porque o mercado americano abriu, né? Às 10h30, né? Então, às vezes, o mercado americano dá um up aí, né? Nas ações e também no dólar, né? Beleza, senhores? Agradeço de coração, um bom dia e até o próximo vídeo.